Porque doulas precisam dominar essas 5 técnicas de conforto e alívio da dor. Eu sou Mari Coraiola e aqui nesse canal eu ajudo mulheres que querem ser doulas a de fato conquistar uma profissão com realização e propósito de vida e também auxilio doulas já formadas a decolar na profissão. Vamos falar um pouquinho então sobre essas técnicas de conforto e alívio da dor que de fato é um dos nossos principais papéis no cenário do trabalho de parto. Muito mais do que entender como elas funcionam, é por que a gente precisa entendê-las e por que elas funcionam dentro do contexto do cenário do parto. Então, a primeira delas, acho que é a que a gente mais utiliza dentro do cenário do parto, que a gente mais vê as doulas utilizando, são as massagens. E o muito interessante da massagem é a gente pensar um pouco lá no nosso instinto de ser humano. Por que a massagem funciona de fato como uma técnica que reduz muito a percepção da dor da pessoa que está parindo. Vamos pensar assim, ó. Você tá andando e deu uma topada na sua canela. Qual que é o instinto do ser humano? A gente pega a nossa mão e dá aquela esfregadinha aonde a gente topou, e isso traz pra gente um alívio, né? Isso é uma coisa muito instintiva do ser humano. Por quê? Essa sensação do calor da mão, dessa sensação do esfregar na pele ali, aquela região que tá doendo, traz quase que como se fosse uma mentirinha pro nosso cérebro, ele engana o nosso cérebro. Então eu tenho uma percepção de dor, ao mesmo tempo eu acabo tendo um contato físico que é gostoso no mesmo local. Isso diminui a nossa percepção da dor. Então, por isso que no trabalho de parto a massagem tende a funcionar tão bem. Principalmente quando ela é utilizada com um bom óleo vegetal, que desliza bem ali na lombar da gestante, e se principalmente a gente vai com a massagem de fato aonde está doendo, onde a gestante demonstra pra gente que essa dor tá acontecendo. Então a massagem funciona, boa parte dela, como enganando um pouquinho o nosso cérebro. A segunda técnica é o chuveiro, que a gente sabe que pode ser utilizado em qualquer fase do trabalho de parto. Então o chuveiro traz também, além do calor, dessa sensação da água escorrendo no corpo, é um ambiente menor, mais privativo, a gente consegue deixar ele mais escurinho, e dentro do chuveiro a gente consegue juntar outras técnicas no mesmo ambiente. Então a ambientação, o chuveiro, dá para trazer a bola, dá para trazer a massagem e outras técnicas, mas ele funciona muito bem pelo esse calor, pela água escorrendo e por essa sensação de privacidade que o ambiente do banheiro traz para a gestante. Lembrando que o chuveiro tem uma função bem diferente do uso dos banhos de imersão. E o terceiro, então, é a ambientação do cenário do trabalho de parto. E por que a ambientação é tão importante? Mais uma vez, se a gente for voltar lá nos nossos instintos do parir, a gente vai remeter àquela questão da privacidade, desse ambiente de segurança. Então, estar num ambiente que traga essa sensação é muito importante. Se você entrar lá no site internacional da Sociedade de Dor, você vai ver que uma das coisas que também influencia a dor de uma forma geral é o ambiente onde está acontecendo. Então é uma união do ambiente onde está acontecendo, da dor física em si e também de fatores emocionais. Então quando eu consigo melhorar esse ambiente onde o trabalho de parto está acontecendo, eu trago privacidade, eu trago relaxamento, que consequentemente vai alterar fatores emocionais e de relaxamento dessa gestante, diminuindo a percepção de dor e trazendo ali mais resiliência para superar cada uma das contrações. E o quarto é a vocalização. Além do fato da vocalização trazer também um relaxamento, a mulher, se ela estiver vocalizando no trabalho de parto, ela também está ali nesse processo se sentindo confiante, se sentindo segura para expressar tudo que ela está sentindo. E a vocalização no trabalho de parto traz um relaxamento muito legal do assoalho pélvico, não deixa com que essa mulher vá ficando tensa. Ela libera essa dor, ela libera essas sensações durante as contrações, o que ajuda muito a viver cada uma dessas contrações que são bastante intensas, principalmente em fase ativa, na transição ali do trabalho de parto e depois também no período expulsivo. Então a vocalização, principalmente essa bem instintiva, ela alivia muito a dor porque a gestante está colocando para fora. Isso quer dizer que ela está se sentindo bem, segura e confiante e muito confortável com aquelas pessoas que estão ali com ela, porque isso faz toda a diferença no processo de trabalho de parto. E o quinto é a banheira. Lembrando que, como eu falei aqui um pouquinho antes,
O uso do chuveiro é diferente do uso da banheira do banho de imersão. A gente não sabe muito bem exatamente porquê, mas quando a gestante que está em trabalho de parto entra em banho de imersão, acontece uma redução ali da liberação hormonal que está acontecendo no trabalho de parto, o que pode amenizar um pouco essas dores, amenizar um pouquinho essas contrações, mas também essa sensação de calor, a sensação de privacidade que essa água traz, a diminuição dessa sensação da gravidade, então a gestante fica um pouquinho mais leve, um pouco mais flutuante, o que junto com todo o contexto ali da ambientação, das pessoas que estão com essa gestante, de uma massagem, é uma técnica extremamente potente de alívio da dor e que eu sempre gosto de deixar como uma última cartada no cenário do trabalho de parto. Então deixa a banheira lá pro fim, quando estiver chegando já mais perto dessa fase de transição, do início do período expulsível, porque ela traz uma potência bem grande de conforto, de alívio da dor, até por todo o contexto onde geralmente a banheira já está ali inserida no trabalho de parto. Então me conta aqui nos comentários se você conhecia essas 5 técnicas de alívio da dor, se você já é doula, qual você mais usa no seu dia a dia com as gestantes que você acompanha, e se você gosta de gestação, de parto, maternidade e ainda não é doula ou ainda não me segue, ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. A gente tem conteúdos semanais aqui no YouTube e me segue também nas outras redes sociais onde tem conteúdos diários para você e o link tá aqui embaixo na descrição.